Programa Seguro. Oferecimento Porto Seguro Aluguel. O seguro que substitui com vantagens o fiador. Bradesco Seguros. Vai que seu herói não pode ajudar. Sul América. A vida é imprevisível e isso é muito bom. Faça a administração na Escola Nacional de Seguros. Inscreva-se. Zurich Seguros. Mafre, a seguradora global de confiança. Sindiceg, Sindicato das Seguradoras Previdência e Capitalização de São Paulo. Boa noite. O corretor que lê com atenção e sabe interpretar as cláusulas de uma apólice pode ser peça-chave na defesa dos interesses do seu segurado. Em um mercado cada vez mais especializado, ficar atento aos detalhes é fundamental para fortalecer a relação entre todos os envolvidos no processo de um seguro. No programa de hoje, vamos discutir sobre esses e outros temas relacionados à aplicação do direito nas atividades do corretor. O programa Seguro está no ar. Mais um domingo, mais um programa Seguro e hoje finalmente, depois de tantas indas e vindas, o ocupadíssimo meu amigo Antônio Penteado Mendonça, advogado especializado em seguro, presidente da Academia Paulista de Letras, colunista do Estadão, articulista do Estadão e comentarista na Rádio Estadão SPN. Muito obrigado pela tua presença, é um prazer realmente estar com você aqui. Boris, o prazer é meu e olha, você pode ter certeza que eu estava preocupado de não conseguir vir no seu programa. É um programa que eu gosto, é um programa que eu assisto e é um programa que eu queria participar. Eu também quero aproveitar, fazer o registro, muitas pessoas fazem aqui com o nosso programa, mas eu queria destacar para você e para os nossos telespectadores, para os corretores principalmente, securitários, o excelente trabalho, a colaboração que você faz nos seus artigos, sempre muito bem elaborados, sempre muito bem comentados no Estadão e na TV, na Band também. Eu queria realmente te parabenizar, eu acho que é uma contribuição importantíssima e continue e vai em frente. Obrigado, a ideia é essa mesmo. Mendonça, você advoga para muitos corretores de seguro. Então eu queria que você me desse uma avaliação, um termômetro de como você vê hoje o corretor profissional de seguros. Você que presenciou, vivenciou toda essa evolução, ou não, você é que vai me dizer, do corretor de seguros. Ô Boris, o primeiro CONEC que eu participei foi na década de 80. Você imagina, o Abraham Scheinman tinha acabado de tomar posse na Federação do Comércio, por isso que eu nunca me esqueci, e ele me levou para a Federação do Comércio e eu fui representar o Abraham na abertura do CONEC. Você vê quantos anos faz isso. Então, faz tempo que eu estou nesse mercado, faz tempo que eu brigo para um lado, brigo para o outro, já fui corretor extremamente ativo e atuante. Hoje em dia estou muito mais na área jurídica, muito mais como advogado e sem dúvida nenhuma, entre os clientes do escritório nós temos vários corretores de seguros e o que eu posso dizer para você é que eu senti uma evolução espantosa do corretor da década de 80 para o corretor de hoje. O corretor de hoje está mais preparado, tem mais noção do que ele está fazendo, ele não é simplesmente alguém que pega uma apólice de uma seguradora e leva para um segurado comprar ou não comprar. Ele pensa, ele medita, ele procura. Eu acho que o corretor evoluiu bastante. O corretor está maduro nas suas escolhas? Ele está sabendo escolher o parceiro ideal para aquele tipo de seguro? A gente sempre... antigamente escolhia isso por simpatia ou por relacionamento, mas eu acho que hoje é o momento realmente de buscar o parceiro especializado. Você sente essa consciência, não, eu vou fazer tal seguro com aquela companhia, porque o corpo técnico, porque o conhecimento, porque o sinistro, já estamos nesse ponto? Não. Se a gente for pegar a grande maioria dos corretores, ainda não. Para a grande maioria dos corretores, o que vale ainda é preço e comissão. Você sabe disso melhor do que eu. E isso tem um lado bastante ruim,
que é o segurado, de repente, ficar a pé num momento delicado, num momento complicado, como qualquer sinistro é, porque o corretor escolheu equivocadamente a seguradora B em vez de escolher a seguradora C ou escolher a seguradora Z. Quer dizer, a escolha da seguradora, você tem toda a razão, hoje em dia é fundamental, porque o mercado se colocou de forma muito clara. Você tem seguradoras nacionais, que são generalistas, você tem seguradoras regionais, você tem seguradoras especializadas e você tem seguradoras de nicho. Você precisa saber o que você vai trabalhar para saber qual é a seguradora ideal para você colocar o risco. E isto, lamentavelmente, uma parte grande dos corretores ainda não faz. Mendonça, às vezes alguns colegas me procuram e devem te procurar também com uma queixa que eu considero recorrente. Eu fiz o seguro de risco de engenharia e essa cobertura nesse produto não está coberto. Esse seria a primeira providência, antes mesmo até de a gente julgar parcerias, comparar quem são as companhias que estão nesse nicho, atuando nesse nicho, colocar as propostas lado a lado, comparar a franquia, comparar a exclusão. Esse é um trabalho que deve ser feito, é a primeira providência? Eu vou além. Você sabe que hoje em dia as apólices não têm mais uma redação uniforme. Cada apólice escreve o que quer, cada seguradora escreve o que quer e tem algumas seguradoras que têm apólices para o mesmo risco com redações diferentes. Então, para o corretor e para o segurado, invariavelmente, a má redação da apólice é uma enorme vantagem, porque aquilo que não está claro é sempre a favor do segurado. E você tem coisas do tipo, por exemplo, na cobertura básica de incêndio, fogo, queda de raio e explosão. Explosão de gás de cozinha. Sim. Aí a seguradora não escreve que é de gás de cozinha, é explosão. E você tem uma indústria química. Para que você vai precisar contratar outro tipo de explosão se a cobertura básica é genérica e diz que a explosão está coberta sem especificar qual é a explosão? Então, o corretor, além de fazer a leitura normal das garantias, que são mais interessantes para o segurado dele, ele precisa fazer a leitura do que está escrito na apólice, porque, de repente, uma apólice mal redigida pode resolver o problema dele de forma muito mais eficiente do que se ele contratasse uma cláusula especial para ela. Você talvez não esteja lembrado, mas uma vez você falou para mim, a gente estava conversando sobre sinistros e que, claro, que é no sinistro que o corretor aprende realmente, mas o importante é sempre olhar do sinistro para a apólice, é imaginar aquele seguro que você está fazendo como se um sinistro ali estivesse ocorrendo, voltando ao risco de engenharia, deu lá um erro de projeto, como é que eu chego à indenização? Você continua com essa teoria, ela ainda é o melhor remédio para aprender? Tem 3 cláusulas que são básicas para qualquer pessoa ler uma apólice de seguro. Riscos excluídos, bens não cobertos e perdas de direito. Porque o que não estiver nisso está coberto. E dependendo do jeito que isso estiver redigido, você pode ter exclusão de exclusão. Você tem as condições gerais da apólice e as condições especiais ou as condições particulares. Tenta ser de tal forma excludente que ela acaba excluindo as exclusões que estão nas condições gerais e o risco passa a estar coberto. É uma coisa curiosíssima, mas acontece isso. Claro. Quer dizer, a seguradora fica tão preocupada em excluir tudo que ela pode excluir que ela acaba excluindo a própria exclusão. E aí você tem o risco coberto. Quer dizer, é uma coisa que é muito curiosa, volta e meia xingam muito o judiciário, que o judiciário não entende seguro. O judiciário não tem que entender seguro, o judiciário tem que entender de contrato. A hora que eu escrevo numa exclusão de um seguro de automóvel, exclusão de cobertura, se o segurado estiver alcoolizado, não paga, mas não fala nada do motorista. Então, se o motorista estiver alcoolizado e ele não for o segurado, para efeito contratual, está coberto, porque você excluiu apenas o segurado. Então, a leitura da apólice é permanentemente um ato de inteligência e um ato de profissionalismo do corretor na defesa do interesse do segurado, que é quem ele tem que proteger nessa relação inteira. Mendonça, nós vamos para o nosso intervalo comercial e na volta eu vou querer falar com você sobre essa responsabilidade civil e outras responsabilidades que ficam em cima da cabeça do corretor, verdadeiros fantasmas na cabeça do corretor. Não saia daí que nós voltamos já já. Você sabia?
O seguro condomínio cresceu pouco mais de 2% de janeiro a agosto de 2014 em relação ao mesmo período do ano anterior. Grandes líderes, personalidades de destaque, os maiores empresários do país. Todos eles têm encontro marcado com você e Sérgio Aibe. Além do mais, todo domingo, 9 da noite. Essa é uma mensagem de Carlos Alberto para Ana Cláudia. Querida, faz tempo que eu preciso te pedir uma coisa, mas nunca tive coragem. Quero que você seja mais que uma amiga. Você aceita ser minha fiadora? Tá difícil encontrar um fiador? Faça o seguro que resolve o problema com vantagens para o inquilino, como chaveiro, encanador, eletricista e até conserto de eletrodomésticos. Porto Seguro Aluguel. A toda hora, imprevistos acontecem. Uns bons, outros nem tanto. Mas são eles que criam momentos inesquecíveis. Por isso, viva sem medo. O resto, deixe com a Sul América. Afinal, são 118 anos trabalhando para cuidar cada vez melhor da sua saúde, do seu carro, da sua família, do seu presente e do seu futuro. A vida é imprevisível e isso é muito bom. Peça a Sul América para o seu corretor. Impressionante, todos os seus exames estão perfeitos. É um caso único na medicina. O senhor tem uma boa aposentadoria, Bartolomeu? Porque o senhor vai viver para sempre. Tem jeito? Tem Mafre? Se tem Mafre Previdência, tá resolvido. Com pouco por mês, você constrói um futuro melhor e ainda reduz o seu imposto de renda. Fale com seu corretor e peça Mafre. Batman? Charada falando. Ajuda do Batman. Antes você precisa adivinhar por que as pessoas colocam a casa no seguro. Porque elas têm medo que roubem. Santo trocadilho, Charada. Vai que o seu herói tá ocupado combatendo o crime. Melhor ter um Bradesco Seguro Residencial com cobertura contra roubo e danos elétricos. Fale com seu corretor. Bradesco Seguros. É melhor ter. O celular também atrapalha a atenção do pedestre. Ao atravessar a rua, não use o celular. Em caso de acidente, solicite o seguro DPVAT. DPVAT, o seguro do trânsito. O Cruzeiro já é o campeão do Brasileirão, mas a disputa pelo G4 e a luta para sair da zona de rebaixamento continua. Confira tudo sobre os jogos da penúltima rodada do campeonato e sobre a vitória do Galo na Copa do Brasil. Mesa Redonda, neste domingo, 9h30 da noite. Estamos de volta e a seguir falaremos sobre os cuidados e as responsabilidades do corretor na parceria com o segurado. Boris, é com você. Estamos de volta com o programa Seguro, hoje batendo um papo com Antônio Penteado Mendonça, advogado especializado em seguro e dando um show aqui de conhecimento para a gente. Mendonça, você falava num contrato de parceria e esse contrato também divide a responsabilidade de cada um nesse contrato, tá certo? E eu queria saber de você a responsabilidade civil do corretor. O que ele deve fazer? Como ele deve se preocupar? Como ele deve se proteger para não ter nenhum problema sobre a sua pessoa? Boris, num Conec no final da década de 80, eu era corretor na época e um corretor olhou para mim e disse: você não é corretor de seguro. Eu disse: olha, é curioso porque tem uma grande seguradora, não vou falar nome porque não é o caso, mas ela me dá uma cobertura de responsabilidade civil como profissional de 5 milhões de dólares. O sujeito ficou me olhando e disse: mas como você conseguiu? E eu não. Eu disse: porque provavelmente eu sou corretor e você não. Tá? Então, a primeira coisa que o corretor tem que fazer, quando ele for começar o negócio dele, é se preocupar com uma apólice de responsabilidade civil profissional. Por quê? Porque não é justo alguém colocar em risco tudo que ele ganhou numa vida inteira de trabalho honesto por conta de um erro. E todos nós somos humanos, todos nós somos falíveis, todos nós podemos cometer erros. Quem disser que não cometeu erro, ou é tonto ou é mentiroso. Não existe quem não cometa. E um erro pode causar
uma perda para um cliente seu, pode causar um prejuízo, pode causar até o não recebimento de uma indenização. Verdade. Então, a primeira coisa, veja qual é o tamanho do seu risco. Eu faço isso volta e meia para corretores. Eles me perguntam, olha, você faz uma avaliação de quanto eu preciso de seguro? Faço. E é uma avaliação simplíssima. Veja quais são as suas apólices principais, veja quais são os riscos máximos que você pode estar sujeito no caso de um acidente, de um erro, e você contrata o seguro em cima disso. Não é uma coisa complicada. O que é importante o corretor ter claro? Para mim, eu acredito no corretor como o representante do segurado. A jurisprudência paulista não acredita. A jurisprudência paulista diz que o corretor é da seguradora. E a jurisprudência não está tão errada assim. A hora que o camarada tem em cima da porta da corretora dele uma placa da seguradora muito maior do que a placa com o nome dele, como é que ele vai ser independente? A hora que você está vendendo seguro dentro de uma agência de um banco, como é que você vai dizer que você não tem um certo vínculo com a seguradora desse banco? E assim sucessivamente. Não é feio e não é errado. Do mesmo jeito que você pode ser completamente independente e trabalhar com 75 seguradoras. Cada um faz o seu desenho. E todos os desenhos são bons, mas você tem que avaliar o que você está fazendo dentro desse desenho. O que o corretor precisa ter claro é que quem paga indenização é seguradora. O corretor só vai pagar a indenização se houver dolo por parte dele, ou um erro crasso, um erro grave. Quer dizer, essa história que estão dizendo hoje em dia, não, com o Código de Defesa do Consumidor, o segurado pode processar o corretor. Bom, o segurado que fizer isso, em primeiro lugar, é um bobo. Né? Porque você processar um corretor em vez de processar uma grande seguradora, é de uma falta de inteligência monumental. Mas vamos dizer que isso aconteça. Em 98% dos casos, o corretor não tem que pagar aquela indenização. E o juiz vai dizer isso, ele vai dizer, olha, o senhor está cobrando a pessoa errada. Normalmente, já na primeira audiência, já acaba aí. E mais do que isso, o que o Código de Defesa do Consumidor diz? O Código de Defesa do Consumidor diz, relação de consumo é a atividade fim de alguma coisa. Corretor é atividade fim? Não. Ou ele é um intermediário? Como o próprio nome diz, ele faz uma corretagem, ele faz uma aproximação, ele faz uma intermediação, aliás, prevista em lei. Aliás, a lei dos corretores esse ano completa 50 anos em dezembro. Verdade. Né? E o Decreto-Lei 7366 reforça o que está escrito na Lei dos Corretores de Seguros. Quer dizer, você tem isso muito claro. Então, o corretor não precisa ficar em pânico achando que ele está permanentemente sujeito a perder tudo. Não é assim que o mundo gira, não é assim que a justiça julga e não é assim, principalmente, que as seguradoras tratam o assunto. Pelo contrário, as seguradoras brasileiras costumam ser parceiras dos corretores que são parceiros dela e chegam, inclusive, a pagar indenizações que elas poderiam não pagar para não complicar a situação daquele corretor. É verdade, muito bem observado. Mesmo com um seguro de responsabilidade civil, e você com essa sua larga experiência, o corretor de seguros precisa tomar alguns cuidados. Eu queria aproveitar aqui a tua presença, de uma forma didática, a gente dar algum esclarecimento adicional. Cobertura provisória. Tem corretor que ainda acredita em cobertura provisória de muito tempo. Isso realmente é uma deliberação, às vezes, entre as partes. Você recomenda que isso seja feita, se for feita, né, se você recomendar, sempre da forma escrita e de que forma? Veja, hoje em dia nós temos canais de comunicação muito rápidos. Antigamente você escrevia uma carta e protocolava. Depois você tinha telex, depois você passou a ter fax. O fax era um perigo, porque eu não sei se você lembra que o fax desbotava depois de um tempo. Então você tinha uma folha em branco que não provava mais nada. Aí você passou a ter e-mail, você passou a ter SMS, WhatsApp, mas não sei quanta coisa desse gênero. Eu acho que o e-mail é um documento confiável. Se você tiver o e-mail certificado, melhor. Se não for certificado, faça com aviso de recebimento, porque aí você prova, diz, não, está aqui o meu e-mail identificado, você tem quem eu sou, você tem para quem foi, não tem como você fugir disso, e está aqui o aviso de recebimento para quem eu passei este e-mail. Agora, vamos ter claro uma coisa, cobertura provisória é uma exceção. E uma exceção que você vai usar numa situação extraordinária.
A cobertura provisória, durante muito tempo, você lembra disso tão bem quanto eu, era um instrumento recorrente, 90% das apólices eram emitidas com cobertura provisória e depois a gente vê como é que faz para fazer a apólice de verdade e de vez em quando a apólice levava 6 meses para ser emitida. Hoje em dia isso não funciona mais. Isso não funciona mais por quê? Não funciona mais porque as relações deixaram de ser relações pessoais e se transformaram em relações absolutamente frias, internal, sem qualquer comunicação, sem qualquer relação. Totalmente eletrônica. Totalmente eletrônica. Você não tem mais aquele gerente da seguradora que era o seu amigo com quem você falava e que cobria você no caso de acontecer alguma coisa. Hoje em dia você fala com uma máquina que não sabe quem você é e invariavelmente acaba atrapalhando a vida de todo mundo. Então, não faça negócio fora da regra. E leia as regulamentações da SUSEP. A SUSEP tem uma regulamentação, por exemplo, que é básica. A seguradora tem 15 dias para aceitar ou declinar o risco. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que se a seguradora em 15 dias não disser que não aceita por escrito, aquele risco não é aceito. E tem muito corretor que ainda não atentou para esse detalhe. E um mês depois a seguradora, quando dá sinistro, não, eu não aceitei o risco. Não, você aceitou sim. Você tinha 15 dias para ter me dito que não aceitava e você não disse. Portanto, o risco está aceito, você vai pagar essa indenização. Quer dizer, eu estou falando coisas que são a favor do corretor. Claro, claro. Né? Para ele perceber que não é que se ele fizer certo, ele está protegido pela lei. Então, a lei diz o prazo é esse, cumpra o prazo. A lei diz você tem que escrever assim, escreva assim. A lei diz você tem que assinar a proposta, assine a proposta. A seguradora diz o segurado tem que assinar o questionário do perfil, pegue a assinatura do segurado no questionário do perfil, siga o manual e aí vai. Ok. Mendonça, nós vamos para mais um intervalo comercial. Você viu que aqui realmente o papo é bom e passa rápido. E na volta nós vamos falar mais um pouquinho dessa responsabilidade civil e principalmente aonde você recomendaria o corretor estudar, aprender e se dirigir. Nós vamos para o nosso intervalo comercial. Não saia daí que nós voltamos já já. Você sabia? Incentive seu cliente a usar aquela renda extra de fim de ano para investir no futuro. Conheça nossas dicas em icatuseguros.com.br/fim de ano. Vem aí, uma das matérias mais aguardadas do Vem Comigo. Oh, emocionante. Um marco na história da reportagem investigativa. Como é que foi feito esse corte no seu rosto? Navalha, travesti, né? Goulart de Andrade, sentindo na pele a vida de um travesti. Porque você precisa conhecer até onde e quem é o travesti. A nova geração atualiza a matéria, entrando no universo dos travestis nos dias de hoje e conversando com Luciana Genro, militante LGBT. Hoje nós temos uma situação onde as pessoas estão cada vez mais se assumindo e sendo aceitas. Vem comigo, neste domingo, 11h30 da noite. Batman? Charada falando, ajuda do Batman. Antes você precisa adivinhar por que as pessoas colocam a casa no seguro. Porque elas têm medo que roubem. Santo trocadilho, Charada! Vai que o seu herói tá ocupado combatendo crime. Melhor ter um Bradesco Seguro Residencial com cobertura contra roubo e danos elétricos. Fale com seu corretor. Bradesco Seguros. É melhor ter. Celular atrapalha a atenção do motorista. Não use enquanto dirige. Em caso de acidente, solicite o seguro DPVAT. DPVAT, o seguro do trânsito. Nossa casa. Levaram tudo. Meu videogame. Conte com a confiança de uma das maiores seguradoras do Japão e do mundo e toque a vida com mais tranquilidade. Tóquio Marine Seguradora. Impressionante, todos os seus exames estão perfeitos. É um caso único na medicina. O senhor tem uma boa aposentadoria, Bartolomeu? Porque o senhor vai viver para sempre. Tem jeito? Tem Mafre? Se tem Mafre Previdência, tá resolvido. Com pouco por mês, você constrói um futuro melhor e ainda reduz o seu imposto de renda.
Fale com seu corretor e peça Mafre. Porque o melhor da vida não pode parar, o Seguro Allianz Auto oferece serviço de motorista, que leva você do local do sinistro ao seu destino. Allianz, com você de A a Z. Cigana, a gente queria saber o que a gente pode fazer para ter mais sorte assim no amor, na vida, no casamento. Ei, Lentinho, vamos ver. Olha, para ter mais sorte na vida, você pode começar tirando essa peruca ridícula, E você aí de casa, para ter mais risadas na vida, pode começar sintonizando o Chuchu Beleza, Chuchu Beleza, neste domingo, 8 da noite. Estamos de volta com o nosso último bloco do programa Seguro, hoje com Antônio Penteado Mendonça. Mendonça, se eu pedisse um conselho para você, e eu peço esse conselho para você, em nome de todos os nossos telespectadores, principalmente dos corretores de seguros, para onde, quais carteiras eu devo mirar as minhas energias e quais aquelas que eu devo não pôr tanta energia? O que você recomendaria? Se conselho fosse bom, a gente vendia. Portanto, eu não vou dar conselho, eu vou dar aquilo que eu faria se eu fosse corretor hoje. Primeira coisa, Boris, o mercado está aberto para todo mundo crescer. Então, antes de você dizer eu vou para cá ou vou para lá ou atirar para todo lado, tenha claro que a carteira mais complicada é a de automóvel. Por que é de automóvel? Porque a de automóvel está saturada, nós vamos ter um ano muito difícil, nós vamos ter um ano com inflação no limite, nós vamos ter um ano com queda de vendas e com queda de empregos. Portanto, o automóvel vai ser uma carteira sacrificada. Mas será que o seguro de vida vai ser uma carteira sacrificada? Será que plano de saúde vai ser uma carteira sacrificada? Ou todo mundo quer plano de saúde e todo mundo precisa de planos de vida? A mesma coisa, seguros residenciais. Outro dia, um amigo comum nosso, Marcelo Blaia, outro dia não, poucos anos atrás, disse que faltam 17 milhões de seguros residenciais. Dizer, meu Deus do céu, se você fizer 170 mil, você está com a vida feita, você não precisa fazer 1.700.000. Então, procure se informar primeiro o que está acontecendo com a sociedade brasileira. Sabendo isso, estude o produto que você quer comercializar e depois saia para comercializar. Mendonça, estamos chegando ao final do nosso programa, infelizmente. Quero agradecer realmente a sua presença e pedir para você que a gente não demore tanto para ter você aqui de volta. Nós temos muitos assuntos para serem analisados, debatidos com um especialista, com um advogado experiente como você. Muito obrigado e eu espero você realmente aqui. O anfitrião é você. Você convidando, nós vemos. A gente vem. Ok. Estamos chegando ao final do nosso programa. Queria agradecer a audiência de vocês e no domingo que vem, se Deus quiser, mais um Programa Seguro. Daqui a pouco, 9h30 da noite, reveja os lances que marcaram a rodada do Brasileirão no Mesa Redonda. Assista agora Além do Mais e logo após, Mesa Redonda. Programa Seguro. Oferecimento Porto Seguro Aluguel. O seguro que substitui com vantagens o fiador. Bradesco Seguros. Vai que seu herói não pode ajudar. Sul América. A vida é imprevisível e isso é muito bom. Faça a administração na Escola Nacional de Seguros. Inscreva-se. Zurich Seguros. Mafre, a seguradora global de confiança. Sindiceg, Sindicato das Seguradoras Previdência e Capitalização de São Paulo.